amada Casa Espírita Mãos Unidas, a todos nós individualmente e a nós como um conjunto de seres que se reúnem no sentido do aprimoramento espiritual. Hoje nós vamos fazer uma pergunta: em que o Espiritismo pode nos ajudar? Pode nos ajudar? Não sem antes fazer uma reverência ao Livro dos Espíritos. Hoje, 18 de abril, o nosso Livro dos Espíritos, que essa é a imagem mais próxima, pelo menos, da sua primeira edição. Deve ter sido essa a capa da primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que estaria, portanto, completando 168, está completando 168 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. E nós, espíritas, adquirimos o hábito de comemorar nessa data o nascimento da doutrina espírita. Nós sabemos que isso não é uma coisa que nasce de um momento. Foi todo um processo e que nesse dia se efetivou pelo lançamento do Livro dos Espíritos. Mas já estava ali o movimento dos Espíritos no sentido de trazer para nós esta doutrina, trazer para nós o Consolador prometido por Jesus. Então se materializa naquele momento, se oficializa o nascimento da doutrina espírita, marcado então pelo lançamento do Livro dos Espíritos, que é o seu livro base. Nós encontramos no capítulo 13 deste livro, Construindo Dias Felizes, da nossa Cláudia Scholl, nossa irmã aqui de Santo Ângelo, que já esteve conosco em um dos nossos aniversários da Casa Espírita Mãos Unidas, já fez palestra para nós. Lançou esse livro este ano, Construindo Dias Felizes. E vamos começar com uma pequena história, que se resume exatamente nisso. Pedro nasceu surdo, totalmente surdo, deficiência auditiva, e com apenas parte dos dois dedos indicador, dos dois dedos, o médio e o indicador, parte só do dedo, ou incompleto ao menos. Esta é a história que nós tínhamos para contar, como se vê, relativamente curta, mas com todo o comprometimento trazido no seu histórico espiritual. Imagine como é a vida de alguém com surdez profunda, que não tem nem ao menos alguns raspões de som que lhe possa premiar. Surdez total. Nós temos ideia, a partir do momento que nós nos lembrarmos que o nosso mundo ele é todo estruturado dentro da ideia do ouvir. Tudo é estruturado dentro da audição, a ideia da audição perfeita. Tudo se forma nesse sentido. Quando nós entramos em uma peça, imaginamos entrando em uma peça escura. Antes, quando nós olhamos e vê que nada se pode visualizar, nós escutamos antes de entrar. Quando nós estamos em qualquer ambiente que tu quer se localizar, você primeiro olha ao entorno, mas imediatamente junto a isso já está ouvindo, tentando entender a dimensão do todo e qualquer som que se possa ouvir. Se nós quisermos nos localizar no tempo e no espaço, nós paramos, pensamos e ouvimos. Porque nós estamos estruturados em cima dessa possibilidade de ver e ouvir. Porque conforme o que se ouve, nós sabemos onde está e qual é a distância daquilo que se faz presente. Porque nós estamos
como disse, estruturados para ouvir. Tudo é feito em cima da comunicabilidade, da versalização do pensamento, das ideias, a ponto de atingir os outros através da audição. Mas não apenas o falar. Todos os sons que nós ouvimos nos colocam de alguma forma conscientes das circunstâncias. Para o 100% surdo, nem se passa, pode ser ouvido. Mas para nós que temos a audição suficiente, nós sabemos localizar inclusive de que direção ele está, mais ou menos a distância que ele se encontra, nos dando a noção de espaço e de distância. Quando nós falamos num ambiente como esse, nós sentimos o som que reverbera das paredes lá do fundo, formando uma ideia da dimensão do espaço que se está. Se nós não conseguíssemos visualizar o ambiente, nós teríamos noção pelo retorno do som que se vai. Seus pais, claro, já buscaram todos os recursos possíveis para compreender a extensão desse problema e o que fazer para minimizar o prejuízo que este nosso irmão, o nosso Pedro, possa ter. Soluções da mais diversa na área da ciência, da comunicabilidade, da socialização, enfim, todas as formas, inclusive as formas de comunicações possíveis para alguém que não consegue ouvir nada, que vai ser, portanto, através da visualização. A única forma de comunicação comum, única forma talvez seja um pouco de exagero, mas a forma de comunicação com o ambiente, com o espaço, com o externo, é através da visualização. Necessário se fez toda a família aprender as libras, que é a comunicação através dos gestos. Como eu não treinei o suficiente para fazer pelo menos uma palavra em libras, vamos evitar. Mas olhem só o quanto é importante nós termos uma noção mínima dos gestos que se pode fazer para se comunicar com alguém que não consegue ouvir a nossa voz. Esse é um veio, esse é um caminho, através das libras, que é, em fim de análise, uma forma de inclusão dessa pessoa no meio comunicativo. Nas religiões, o que lhe disseram é que era um pecado dos pais e que reverteu em forma de castigo nos filhos, no filho. Então o pai, como aquela ideia que se nos transmitiu através do tempo, na segunda, na terceira, na primeira, segunda ou terceira geração seguinte viria o castigo do pecado dos pais. Nós, olhando pelo olhar espírita, vamos ficar imaginando Deus punindo alguém em outro alguém. Se o pecado é meu filho vai pagar. Ou seja, é outrem. Caro para mim, é claro. Mas é ele que vai pagar a minha falta. Enquanto eu estou aqui, ouvindo perfeitamente, inclusive o canto do João de Barro, o som do carro que passa, meu filho não poderia, porque ele estaria sendo punido, enquanto que o pecado, o erro, a falta era minha. Mas ele não aceitou essa versão. Ele não conseguia entender como isso podia se aplicar, e então pensava ou dizia: não, meus pais são bons. Meus pais são tão bons, como eles podem estar pagando pecado? Não pode ser. No seu coração, na sua alma, não dava para entender como que aquilo era uma punição para os seus pais tão bons. Não mereceria, segundo o julgamento dele. Através de uma amiga espírita, que tentou lhe explicar como é que é o mecanismo da vida, por que essas coisas acontecem,
tentando transmitir-lhe alguma noção da doutrina espírita e talvez não conseguindo por dificuldades na comunicação. Compreendo, isso é um julgamento pessoal, que através das Libras tem que ter uma habilidade muito boa, um conhecimento suficiente para fazer uma boa comunicação. Mas mesmo essa ainda pode ter um pouco de dificuldade para explicar uma filosofia, um pensamento de vida, que é extremamente abstrato. Mas vá lá, é um julgamento pessoal. Mas através dessa amiga, então, como ele já estava alfabetizado, já sabia ler, já tinha uma certa noção, desta amiga recebeu o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós citamos em outro momento, que tem inclusive na letra em braille, que é a letra de toque, que é daí para o deficiente visual, mas existe sim. Portanto, aí está uma dica: se nós soubermos de alguém que precisa ler o Livro dos Espíritos, mas não consegue visualizá-lo, existe a versão em braille. Mas esse nosso irmão, que era surdo e não conseguia, e não cego, né? Ele conseguia ver, mas não ouvir. Então, para ele era Libra, a forma de comunicação. Conseguiu ler o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, o que lhe trouxe uma certa noção e ajudou a chegar a esta conclusão: não é castigo. Porque o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo e, portanto, a sua participação em um centro espírita lhe trouxe a noção de um Deus perfeitamente justo e bom, que jamais castiga, permite que soframos, por opção nossa, algumas penas que são no sentido educativo, em que vão nos ajudar a compreender os fenômenos da vida. Mas não há uma punição, há, no máximo, uma lição que precisa ser aprendida e que para ele talvez tenha sido aquela forma de viver. Não é castigo, porque Deus não castiga, nem para mim e nem para os meus pais. Não é castigo. Era lógico para ele, pois entendeu a justiça divina, o mecanismo da vida, observando-nos e entendendo qual é o objetivo da vida, qual é a razão pela qual nós precisamos encarnar, estar em contato com a condição humana, carnal, nós começamos a compreender as leis da vida, a justiça divina. Através da reencarnação, através da compreensão dos mesmos mecanismos, da sucessividade de oportunidades, chamado reencarnação, nós vamos aprender que temos uma nova chance. E aqui diz uma nova chance, mas é uma nova chance a cada encarnação. Porque se nós lembrarmos que temos inúmeras encarnações, não é uma chance, mas é uma chance para cada reencarnação, uma pelo menos. Então, a reencarnação nos vai premiar com esse entendimento, que vamos sempre ter uma nova chance de corrigir-se, de seguir à frente. A possibilidade de prosseguir, seguir em frente. Que aquele pecado, aquele erro não nos joga num castigo, num efeito permanente, mas que através da reencarnação nós vamos ter a possibilidade de prosseguir o nosso processo evolutivo. Aqui ou em qualquer lugar nesse universo, nós vamos continuar. Reconstruir-se a partir de si próprio. E aqui tem duas ideias. O reconstruir-se a partir das nossas falhas. Nós temos a oportunidade de reconstrução e a partir da sua própria condição, dos nossos próprios elementos. Ali nós vamos buscar os elementos que nós precisamos para nos refazer e continuar o nosso processo. Ser exemplo de superação, que é o exemplo do nosso Pedro, que apesar do seu problema não se acovardou, não se restringiu, foi à luta, viveu a sua vida, trabalhou para aprender
e continuar aprendendo, inclusive uma filosofia de vida que lhe desse possibilidade de compreensão sobre a sua condição e a condição dos seus mais próximos. Foi trabalhar no centro espírita, fazer a sua parte, a sua possibilidade, por menor que fosse, porque sentia o desejo de reconstruir-se e passa a servir para nós como um exemplo de resiliência, um exemplo de superação, que não são os meus problemas, por maiores que sejam, que vão vencer. Aliás, como diz a boa expressão popular, problemas foram feitos para serem resolvidos. Só isso. Não existe problema que não tem solução. Diz a sabedoria popular também que problema que não tem solução já está solucionado. Porque nós não vamos bater em cima do problema que não tem solução. Então a solução é não insistir. Em O Livro dos Médiuns, nós vamos aprender com Allan Kardec, ou Allan Kardec nos dá esse alerta, nos ensina, para que não esqueçamos que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo é a nossa melhora. É para isso que nós estamos tendo contato com o conhecimento espírita, com o fim exclusivo de nos melhorar. Não é melhorar o mundo, melhorar os outros. A nossa tarefa ainda é de nos melhorar. Talvez sirvamos de exemplo a partir da nossa própria transformação, de exemplo, de estímulo a alguém outro. E estaremos colaborando com o outro a partir disso. Porque nós, individualmente, não vamos transformar o mundo, ou pelo menos transformá-lo imediatamente, totalmente. Mas temos a obrigação da nossa transformação. Porque a partir do momento que eu me transformo para melhor, eu já sou um elemento a menos no erro. O que já é um ganho. Mas toda a transformação para melhor, para o mais feliz, para o mais perfeito, serve de estímulo e de exemplo para outro. Vocês já pararam para pensar a quantidade de seres que nos observam? Eu digo seres porque irmãos de vivência na condição humana e amigos da espiritualidade que nos acompanham e que não são poucos e que olham para você no sentido de observar o que você faz, como é que você reage diante dos problemas. Nós servimos de exemplo para pessoas, para seres que nós nem imaginamos, que nos observam. Olha o nível da responsabilidade que nós temos sobre a nossa conduta. Porque as pessoas nos veem através das nossas reações, das nossas atitudes finais. Ali é que elas vão olhar para nós e tirar as suas conclusões. Então é muito delicada essa questão, porque faz com que a gente esteja vigilante permanentemente sobre as nossas atitudes e, inclusive, sobre as palavras que nós verbalizamos mundo afora. Mesmo que alguém não possa ouvir o que nós estamos dizendo, elas sentem de alguma forma. E as palavras que nós lançamos, sem entrar na questão das energias que estão impregnadas nesse pensamento e nessa verbalização, sem entrar nessa questão, mas lembrando que a pessoa está ouvindo, e a partir daquilo que ela ouve, ela cria um estado espiritual, moral, de vibração interna, a partir do que ouviu. Se eu chego aqui e digo, Deus está conosco, olhem a proporção do que acontece no íntimo da pessoa que ouve isso. Agora, se eu chego aqui e digo um palavrão feio, daqueles que machucam os ouvidos, olha para onde que eu estou lançando a mentalidade, a mentalização dessa mesma pessoa. É muito sério o que nós falamos. E quando nós falamos que ninguém nos ouve, acredite, muitos nos ouvem. Uma nuvem de testemunha, para usar a expressão de Paulo. Então, quando eu não disse, para não dizer, mas alguém ouviu, ou sentiu.
vigiai. Muito louvemos, pois, todos os investimentos na educação, na formação, na educação formal dos nossos filhos, dos nossos, de modo geral. Mas nunca nos esqueçamos da formação moral. Formar sim, porque é necessário, é inevitável, faz parte, porque se não der formação não terá conteúdo suficiente para uma educação moral. Então, primeiro, dê-lhe a capacidade de compreensão, de raciocínio, de entendimento, de saber ler, saber entender e, com tudo isso, acompanhando a lição moral. Mas, como diz em O Livro dos Espíritos, na questão 685, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, porque aquela é técnica, é conceito formado, formalizado, mas aquela que tem o objetivo de formar o caráter. Essa é a que se refere à doutrina espírita. A educação moral que forma o caráter, que incute em nós a formação do caráter e de hábitos. Porque essa é que realmente importa. Porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. É o conjunto dos hábitos adquiridos, somado sim ao conhecimento técnico, científico, filosófico e tudo mais, mas também aqueles que vão ser os nossos hábitos adquiridos. Mas para nós termos hábitos bons, precisamos ter uma boa formação intelectual e moral. Nós, à medida que avançamos no conhecimento da doutrina espírita, vamos compreendendo a necessidade da formação moral nossa e dos nossos. E ela se firma em nós a partir daquilo que nós conseguimos transmitir para os outros. Porque o efeito dessa exemplificação se grava em nós e nós nos tornamos melhor. Porque vamos vendo aos poucos o quanto é importante estar melhor do que já fomos. Então nós, à medida que vamos adentrando o conhecimento espírita, vamos adquirindo mais conhecimento sobre a vida, sobre a realidade espiritual, sobre a divindade, sobre a natureza, sobre o ser humano, as relações humanas, a existência do mundo espiritual, nós vamos compreendendo a necessidade da educação moral. E todos os nossos atos, os nossos hábitos, passam a ter a necessidade de serem pesados sob o prisma da nossa formação moral. Nada dos nossos atos e hábitos podem ser feitos desconsiderando completamente as consequências morais do que nós estamos fazendo. A nós outros, muito mais do que todo e qualquer outro. Porque nós temos, além do conhecimento da moral de Jesus, o entendimento filosófico e científico que a doutrina espírita consegue colocar nesses conhecimentos. Perdemos, portanto, todas as razões de dúvida. Viver é um fenômeno biológico e automático. Acontece a partir da junção dos dois gametas, pronto, nasceu uma nova vida. E viver a partir dali é fácil. Basta manter a condição orgânica e pronto, a vida continua. É muito fácil. Mas, e sempre tem um mas, viver bem, viver feliz, estar em paz é uma construção. Nós não vamos transformar por decreto o nosso estado de felicidade ou infelicidade. A nossa felicidade ou infelicidade é construção, é fazer, é a cada centímetro, a cada milímetro, a cada acontecimento, a cada oportunidade, a cada experiência nós vamos nos fazendo mais feliz,
ou menos feliz. Vamos viver mais bem ou não. A paz é construção de cada experiência, é conquista. A felicidade, a paz, o bem-estar é conquistar. E nós vamos conquistar assim, fazendo, construindo. É não apenas não fazer o mal. Não basta não fazer o mal. Porque nós seremos responsáveis pelas consequências maléficas do bem que não fizemos e poderíamos ter feito. Porque todo gesto benéfico, bom, moralizante, ele tem consequências naturais. As pessoas observam e tiram as suas conclusões e reagem a partir disso. E se ela continua no mau caminho, provocando o mal a outrem, a responsabilidade é nossa pelo bem que não fizemos. Então não basta simplesmente não fazer o mal. Portanto, para viver feliz é não apenas não fazer o mal, mas é indispensável fazer o bem. Indispensável fazer o bem. E sabe aonde está o primeiro benefício que nós precisamos fazer e devemos fazer? Para nós mesmos. Quando eu me transformo, quando eu me faço melhor, eu estou criando condições para ser melhor. Para o meio onde estou, para as pessoas que convivem conosco. Tudo parte da própria individualidade. A construção moral, o benefício, a paz, a evolução espiritual, tudo é aqui. O amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo, como a si próprio. Porque o amor ao próximo só vai chegar lá, que é a primeira lei, se existe amor do próprio indivíduo. E é aqui que eu vou tirar para poder ter o que dar ao outro. É direcionar as emoções e os sentimentos. E como nós conhecemos pouco dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, para ser feliz, para viver em paz, nós precisamos aprender a direcionar, conhecer-se, direcionar as nossas emoções e os nossos sentimentos, porque elas são naturais e vertem naturalmente do nosso interior. Mas elas vão crescer ou se abafar conforme a força da nossa vontade em cima desses objetivos que nós traçamos como necessários para nós. É ter atitudes gentis, altruístas. Escolher o que fazer, escolher para o bem, no sentido da gentileza, do benefício ao momento, à pessoa, a si próprio. A palavra altruísta aqui está um pouco incompleta para economizar espaço. É vivenciar a fraternidade. Vivenciar a fraternidade. É procurar oportunidades de exercício da fraternidade com as pessoas, com o ambiente, consigo mesmo, com a natureza. Vivenciar a fraternidade é fazer com que ela seja o motivo de estarmos juntos. Ou venha para o meio do lugar onde estamos, a fraternidade, o bom entendimento, a busca do bom sentimento na outra pessoa que ali está, é viver o Evangelho de Jesus. Viver o Evangelho de Jesus. Eu sei histórias completas das parábolas de Jesus. Poderia contar uma para vocês agora, rapidamente e perfeita, inclusive com a forma colocada pelo Evangelho nascente, aquela forma rebuscada de palavras que nós aprendemos através da leitura dos livros da Bíblia. Mas o que adianta? O que adianta eu saber o versículo da Bíblia ou dos Evangelhos? Eu preciso transformar isso em exemplo de vivência. Aqui é que está a diferença. É isso que vai me transformar, não é o saber, mas tomar como lição de vida a partir do momento em que se conscientiza, porque aprender uma coisa, conscientizar-se é outro passo um pouco mais adiante. É eliminar as raízes do ódio e do revide. Eliminar completamente.
sem desculpa, sem ajeitar a situação. É eliminar do nosso coração todo o sentimento de revolta, de ódio, de revide. Eliminar pelo menos até onde se pode, a ponto de não ter mais capacidade nenhuma de efeito final. Porque é natural nascer em nós um sentimento de revolta. Isso acontece bastante mais do que nós imaginamos, que nós queremos. Mas nunca alimentar o ódio ou permitir que ele tome volume. Revide nem pensar. Embora dá vontade às vezes, porque não somos tão evoluídos como queríamos ser. Mas temos que eliminar de nós todo o sentimento negativo. É experimentar o perdão. Experimentar. Quanto mais difícil for, mais necessário é. Mais necessário é. E quanto menos difícil, mais inevitável é. É inevitável que se perdoe quando a situação é relativamente fácil. Mas, quanto mais difícil, mais necessário se torna a força do sentimento de perdão. Jamais do revide, mas do perdão. Total. Indiscutível. Porque o primeiro a se aliviar não é o que perdoou, é o que teve a decência, o carinho para consigo, a grandeza de espírito de pedir perdão. E pedir perdão não é ir lá dizer, pelo amor de Deus me perdoa. Não. Nós até podemos, aliás devemos, porque é um gesto de reconhecimento e de humildade, de se colocar no espaço mais abaixo um pouquinho e dizer, realmente eu errei contigo, mas, por favor, me perdoe. Mas isso tem que estar já dentro da nossa alma. Fechar em nós todo sentimento de revide, de ódio em relação a essa pessoa. E falar até, quem sabe, é bom, mas muito mais necessário é perdoar. É deixar a calma voltar. Sabe aquela do respira fundo, respira fundo. A minha filha usa muito, a filha dela, portanto, minha netinha. Respira fundo, respira, faz. Quer dizer, para ela se controlar, a forma que ela encontrou de fazer a sua filhinha se acalmar, é dizer para ela respirar fundo. Vamos fazer isso de vez em quando. Quando eu não consigo dormir, que eu estou um pouco ansioso, o que eu faço? Eu encho o pulmão, bem devagarinho, e tudo que posso, e solto da forma mais lenta possível que o organismo permite. Sem tentar achar a parte final disso. Eu deixo natural, terminar de sair, depois eu volto a respirar da forma natural. É uma das formas bem práticas de retornar a um estado de calma. É sentir a paz interior. E essa nós temos que voltar para dentro. Essa nós temos que olhar para dentro. Sentir a paz. É deixar a indiferença de lado. Jamais trabalhar com a indiferença. E depois disso tudo nós perguntamos, o Espiritismo pode ajudar? Inclusive lá no caso do nosso Pedro? O Espiritismo pode nos ajudar ao nos ensinar a superar as dificuldades através da esperança, do conhecimento, da prática de uma espiritualidade consciente. Ao nos mostrar o mundo dos espíritos, o mundo da reencarnação, a mediunidade, o valor da caridade, do perdão, da prece, da vivência do Evangelho, enfim. São tantas as formas que o Espiritismo pode nos colaborar, inclusive com relação à nossa visão, ideação, com relação a Jesus, o nosso Mestre, que hoje, em muitos lugares desse nosso país, ele está sendo crucificado, sem deixar de botar a coroa de espinho na sua cabeça. Me perdoe. Mas eu prefiro uma outra ideia de Jesus.
série de shows e nos mostram Jesus sentado, rindo, dançando, cantando, junto aos seus. Nós sabemos o quanto ele é superior e não precisa versar sobre isso. Mas ele sentou ao lado dos seus amigos, cantou, viveu, tratou com igualdade. Essa é a ideia que eu tenho de Jesus. Nos unamos em prece para encerrar. Mentalizemos o nosso ambiente, a nossa casa plena de luz, das mais perfeitas bênçãos de paz e harmonia, de Jesus em nossos corações, a quem nós pedimos toda a bênção e proteção aos nossos corações, inspiração à nossa alma, e possamos levar essa mesma energia, essas mesmas bênçãos aos nossos lares, aos nossos vizinhos indistintamente. Todos recebam nesse momento as melhores bênçãos de paz e de luz. Aqueles nossos irmãos nas casas de assistência, nos hospitais, enfim, nas ruas, nas praças, nos presídios, onde estiver alguém com um pouco menos de luz e de esperança, ali esteja a presença dos nossos pensamentos de luz e de paz. Que a esperança renasça em todos os corações e possamos assim, em nome de Jesus, o nosso Mestre Maior, de Francisco Valdomiro Lores, nosso patrão, encerrar